Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bolado. Então, vamos comentar sobre essa notícia que saiu na sexta agora, né? Dia 7, do Lula, que supostamente em pré-campanha, né? Não que eu acho que ele vai acabar se conseguindo ou pelo menos optando por fazer essa reeleição, visto que é uma candidatura realmente muito polêmica. Ele falou que para a agenda econômica dele, tem algumas coisas que ele tá mirando, né? Uma dessas seria o fim da reforma, ou na verdade não o fim da reforma, né, mas fazer uma reforma trabalhista. E a gente sabe pela linha de pensamento dele, pelas críticas, pelas entrevistas que ele sempre deu no longo desses anos, né, apoiando sempre o socialismo, quais são os tipos de reforma que ele quer. Então a gente tem no Brasil um cenário que é extremamente insalubre para a produção de riqueza, né? O que explica a grande parte a nossa situação atual. A gente tem um cenário em que altíssimos impostos, né, de altíssimos impostos, principalmente sobre o consumo, e a gente sabe que impostos sobre o consumo, eles influenciam principalmente a vida do pobre, porque o que um indivíduo rico e um pobre consomem, acaba em bens de consumo, pelo menos, acaba não sendo tão diferente, né? Então, quando a gente pega esses impostos e coloca muito sobre o consumo, a gente acaba influenciando muito mais um pobre. O pobre paga percentualmente muito mais imposto do que, por exemplo, o rico. Não que seja a solução, vamos taxar os ricos, não. Mas esse assunto é para outro vídeo, né? Esse assunto é muito falado, né? E que sempre dá uma solução mágica de taxar os ricos e magicamente tudo vai dar certo, apesar de que toda vez que tenta fazer isso dá errado. Mas não é porque toda vez que tenta fazer isso dá errado que seria um bom argumento, né? Mas é só para ilustrar. Enfim, então a gente tem esse parâmetro em que os pobres pagam a maior parte dos impostos por conta do tipo de configuração tributária que a gente tem, né? A gente tem também que mesmo o imposto de renda que é altíssimo, né? Se a gente, por exemplo, pegasse e levasse em consideração a tabela de imposto sobre pessoa física e usasse de 15 anos para trás até agora, atualizasse com a inflação, a gente teria, por exemplo, áreas de isenção muito maiores, né? Então, assim, outra coisa que o governo faz propositalmente para poder conseguir taxar a gente de maneira extorsiva, né? Segunda coisa é que essas regras, né, tudo que envolve tributarismo, essas regras absurdas na tributação, não obstante o grande valor que nós já pagamos, ainda é muito difícil pagar esse grande valor, né? E é extremamente dúbio, então, que faz que a gente precise de uma boa equipe de advogados, de contadores, só para poder pagar esse imposto. Um custo totalmente desnecessário, né? E que não precisaria acontecer para que a gente, por exemplo, se um padeiro, para o padeiro vender pão, as dificuldades que deveriam ter é simplesmente a confecção desse pão e a venda. Não deveria perder tempo, recurso, para ter que fazer qualquer tipo de papelada, muito menos para ainda ser roubado, né? Então a gente tem essa dificuldade imensa, né? Até mesmo em pagar os impostos, em empregar, que é algo extremamente difícil, principalmente por conta da insegurança jurídica que a gente tem, né? Inclusive, justiça deveria ser justiça, né? A gente tem, por exemplo, uma justiça do trabalho, que é algo extremamente enviesado, onde basicamente a gente, como empregador, já entra perdendo, né? Porque as regras, não importa o que está escrito no contrato, se o juiz achar que é diferente, é sempre em dúbio pro miseráveis, né? Em vez de em dúbio pro réu, não, a gente já entra com o patrão sendo a figura opressora, né? Que é toda aquela coisa que a gente já vinha aprendendo de escola, não só no Brasil, no mundo todo. Acho que isso é quase que unânime, né? Esse tipo de doutrinação que existe. Enfim, isso faz com que seja extremamente difícil e seja um pesadelo na vida de quem empreende, né? E assim, como é que a gente vai atrair investimentos externos e até mesmo internos, né? Por exemplo, eu, apesar de ter esse desejo muito forte
de empreender, vejo que é um negócio extremamente arriscado, né? Então, que me faz pensar 2, 5, 10 mil vezes antes de colocar qualquer dinheiro meu, porque eu sei que o risco é muito grande e além do risco, a gente tem toda essa situação de ser um manicômio, né? De não ter paz mesmo, porque todo dia pode ser uma regra idiota, pode ter um político, um fiscal babaca que vai querer me extorquir, né, para poder conseguir mais algum dinheirinho, usando alguma regra, uma das milhões de regras arbitrárias, que é impossível um humano saber, mesmo alguém da área, né, não tem como saber todas, e isso faz com que seja muito desvantajoso investir no Brasil, né, porque coloca muito risco em cima da empresa. E só de abrir uma empresa já é altamente desfavorável, né? A chance de que ela vá falir no Brasil no primeiro ano é 80, 90%. Então, assim, a gente já vai entrando numa mega sena, né? Basicamente, porque a chance de dar errado já é muito maior e o que está na reta é nosso dinheiro, né? Todo o nosso investimento. Então, assim, muito complicado, né? E esses caras vão lá e falam abertamente que vão querer fazer essas coisas que matematicamente prejudicam a gente, mas por conta da nossa educação doutrinada, né? Da doutrinação que se teve durante todos esses anos, as pessoas acabam mesmo ouvindo isso não conseguindo entender, tendo uma dissonância cognitiva e fazendo com que apoiando inclusive essas ideias ridículas que claramente vão levar o Brasil para a cova, né? Além disso, né, falou do corte do teto de gastos, ou seja, o governo tem que gastar muito. Só que o pessoal não entende que o governo não produz nada. Tudo que o governo gasta, ele tira da gente. Ou de maneira direta através dos impostos, ou pior ainda, criando mais moeda, né? O que o pessoal não entende, o imposto invisível. E eles não entendem que sai deles em última instância, né? Porque desvaloriza o dinheiro que eles têm, desvaloriza o salário que eles têm, tira o poder de compra da moeda. E aí as pessoas não entendem por que no Brasil tudo é caro, por que com o salário mínimo do Brasil a gente não consegue comprar nada, enquanto que a gente vai pegar em países de primeiro mundo, onde principalmente, não só porque a moeda é menos pior, não que não aconteça, e acontece pra caramba, mas a moeda é bem menos pior nesse aspecto inflacionário, que é totalmente culpa do governo, né? E aqui eu queria até salientar que quando fala inflação, não fala inflação no sentido de aumento de preços. Inflação não é isso, não no contexto de escola austríaca, né? Inflação seria um aumento da base monetária, ou seja, o governo criar mais dinheiro, não imprimir, né? Porque a maior parte do dinheiro hoje em dia não é impresso, ele é só criado através de dígitos, ele é digital, né? Mais de 3/4 dele. Então, assim, eu aumento essa oferta de moeda para, entre aspas, representar uma mesma quantidade de riqueza. Então não adianta eu dizer que não vai fazer com que o dinheiro desvalorize. Até porque se não desvalorizasse, se não criasse inflação, né? Era simples, o governo não precisaria nem sequer cobrar impostos, era só criar dinheiro, já que não vai ter efeito maléfico nenhum, né? E a gente sabe que é uma mentira, que é a dissonância cognitiva, que eles falam isso, mas eles sabem que não é, e mesmo a maior parte das pessoas sabe que não é aquilo, mas mesmo assim elas continuam acreditando porque é algo mais conveniente, porque elas sempre aprenderam que é assim, e caso elas decidam deixar de acreditar, elas vão ter que se defrontar com várias verdades que elas não querem, por serem verdades difíceis de aguentar, né? E o mundo em si já é um lugar bem difícil de aguentar e seria mais um problema, né? Então, assim, fim do teto de gasto é algo assim absurdamente nocivo para a economia, que vai deixar o Brasil realmente num rumo muito sombrio, e mesmo assim esses caras continuam defendendo isso abertamente, né? E a gente já sabe para que ele veio, e pior, as outras opções também não são tão diferentes assim, né? Esse que é o problema. Então, assim, o pessoal muito fala de direita, esquerda, do meio, do centro, do sei lá o que, de cima e de baixo, mas todos eles, no fim das contas, têm ideias absurdamente semelhantes, né? E até filosoficamente derivadas da mesma ideia, né? Que seria o coletivismo. Então, assim, no fim das contas, é todo mundo igual. Até porque a função do Estado é essa, né? É favorecer quem está lá dentro, é poder extorquir cada vez mais, porque eles têm
independentemente do que você acredite aí, eles têm esse incentivo econômico, né? Se eles podem pegar mais dinheiro e se favorecer mais, por que não fariam isso, né? Entendo que tem gente lá dentro da máquina que realmente são pessoas de bom caráter e tal, mas o incentivo econômico é muito grande, né? Então, assim, né, é mais fácil esperar que fazer com que a gente tire esse poder da mão deles do que esperar que todos eles lá durante todos esses anos sejam pessoas bondosas, de bom caráter, que prefiram se sacrificar e não ganhar em cima das pessoas para poder, por conta de entre aspas, um bem maior, né? Então, só comentando realmente mais uma notícia aí que é mais do mesmo de todo dia, né? E que mostra pra gente que se não ficarmos de olho, não resolvermos mudar a mente das pessoas, não fizermos algo com isso, nosso filho vai estar bem prejudicado, né? Então é isso. Até mais.